Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute juristocracia, né? Há uma discussão no direito, né, e nós somos, nossos telespectadores e ouvintes, a grande são da comunidade jurídica, que é uma discussão sobre o que é o direito. A partir de Holmes, né, isso já há 100 anos atrás ou mais, como uma reação a um positivismo. Então, Holmes disse, no realismo norte-americano, que o direito é aquilo que os juízes dizem que é uma espécie de judge-made in law. Que isso é um problema seríssimo, porque se isso for verdadeiro, nós temos um problema na democracia. A questão é, ninguém quer um juiz boca da lei, correto? Isso é coisa do século XIX. Mas também ninguém quer alguém que seja o dono da lei, correto? Como entrar um caminho do meio nessas discussões, ou de fato vamos nos quedar e dizer, de fato, aí o programa Juristocracia significa que o direito é aquilo que os juízes dizem que é. E aí o parlamento, política, moral, como fica tudo isso? Eis o prato para vocês comerem durante esse último bloco. Tá, eu começo. Eu queria terminar o último bloco dizendo que se... então, estou no último bloco ainda, né? Se nos serve de consolo, nós estamos voltando à Grécia Antiga. Mas viu-se que não é um consolo. Eu acho que se pode entender o que o Holmes disse de uma maneira pragmática, que é a tradição na qual ele fala, para dizer o seguinte, olha, no final das contas, quando você leva uma questão ao direito, a última palavra é a do juiz. Então, o direito é o que o juiz diz. Só que o outro lado disso é o seguinte, o juiz não diz tudo. E não diz sobre todas as coisas. E as coisas que ele não pode, sobre as quais ele não tem nada a dizer, ele não pode ter. No sistema americano não diz qualquer coisa, porque a tradição também tem o seu papel. E nenhum nosso também não vai dizer qualquer coisa, mas no sentido de que a última palavra... Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, não deveria dizer qualquer coisa, né? Mas ali, aquilo que foi levado termina aquela discussão ali. Quer dizer, isso era o ponto sobre a política. A juristocracia diz exatamente isso. Você começa a colocar em círculos concêntricos discussões que não podem e não devem ser terminadas com uma decisão. Uma decisão, porque ela tem esse peso de dizer o direito, ela tem que ser muito modesta. Ela tem que ser modesta porque ela tem que ser concernida às leis que estão colocadas, que passaram pelo crivo dos debates políticos, que passaram pela tradição, etc, etc. Então, assim, esse é o problema. Então, eu diria, o direito é o que o juiz diz, mas o juiz tem que dizer muito pouco. E ele não está sendo chamado a dizer muita coisa. E nem pode ser um nominalista também, de só há coisas particulares e aí começar a dizer o mundo... Claro, ele não vai dizer ao arrepio daquilo que está... Ele é funcionário desse movimento que entrega para ele parâmetros para dizer algo, para encerrar um certo conflito. E isso é a sociedade política. Eu queria retomar um tema para colocar também o seguinte, por que é que nós vivemos esse momento? Significa que a nossa sociedade civil está muito fragilizada. Quer dizer, isso não se vê só no Brasil, mas se vê também em outros países, que adotaram coisas que nós não adotamos, porque num sistema como o nosso, um sistema complexo, um sistema de população muito numerosa, você precisa de um certo grau de comunitarismo. Quer dizer, as pessoas precisam se identificar um pouco e fazer. E quando você perde essas referências, a sociedade tende a buscar referências em autoridades. Pois aí é o ponto. Aí eu resgato, Lênin, então, o tal da balada do Adam R., porque qual é o imaginário que se tem sobre esse Estado juiz, né? E aí um texto que o Zé certamente conhece melhor do que eu, que é o da Ingeborg Maus, sobre o Poder Judiciário como superego da sociedade, essa sociedade órfã. Né, em que o Poder Judiciário decide tudo e que ela fica aguardando por aquilo que ele decida. Né? Basta ver que até pouco tempo atrás a gente dizia o que já decidiu agora. Todo mundo hoje conhece os ministros. Né? A época da prisão do Cunha, em uma fração de 8 horas... Né? A gente ainda brincava que isso fazia inveja no House of Cards, né? Porque o nosso House of Cards era muito mais frenético, era num tempo muito mais dinâmico, em que todo mundo estava aguardando pela decisão do Supremo. Todo mundo é todo mundo, né? Do porteiro, todo mundo. Então as pessoas ficavam ali ligadas para saber, cassou ou não cassou, teve a liminar ou não teve a liminar, cumpriu ou não cumpriu. Todo mundo estava discutindo se o oficial do Supremo tinha sido recebido pelo presidente do Senado.
nas mais diferentes instâncias da sociedade civil. Agora, aí eu acho que a questão toda, o grande problema é, tentando juntar aqui com o Adriano, se o direito é o que o juiz diz que é, o grande problema é quando ele rompe o limite daquilo que ele deve dizer. Ele vai e para a aí vem, judiciocracia. e aí, Esse é o problema. quando a gente opera na perspectiva dessa Esse é o ponto. judicialização permanente e ampliada que nós temos hoje, ou seja, quando o espaço da política parece não ser atraente, ou parece que eu não quero me dispor a correr o risco da política, eu vou ao judiciário, que seria o lugar que me responderia dentro do certo, por isso que é um espaço tecnocrático. Exatamente. E o grande problema é que, quando você vai lá, a resposta que está vindo Não tem freios e contrapesos. rompeu com o espaço próprio que lhe é peculiar. E aí que eu acho que entra o lugar da juristocracia, ou seja, quando ele ultrapassa o limite de dizer o direito e opera no âmbito da política. É interessante o exemplo do Eros, quando o Eros julgou o mandado de injunção aquele da greve, que foi, de certo modo, a recuperação da ideia do mandado de injunção, mas, ao mesmo tempo, foi um deslocamento da atuação do judiciário, quando ele diz, olha, não tem lei de greve no serviço público, mas vamos fazer uma lei aqui. E depois é o seguinte, né? Vamos lá, o ex-ministro Eros Grau tem um livro, Porque Tenho Medo dos Juízes, mas, ao mesmo tempo, quando ele foi ministro supremo, ele tem votos em que ele assume uma postura realista, essa de que o direito será aquilo que nós, ministros do Supremo, dissermos que é. Quer dizer, ele também tem uma série de contradições nesse sentido, né? O próprio ministro Eros Grau. Então, uma no cravo, outra na ferradura também. Eu acho que é exatamente, um pouco essa coisa, qual é o limite, né, de dizer o direito pela boca dos juízes. Esse eu acho que é a questão. Sim, então você tem que ter de novo lá retomando o que nós tínhamos começado, o governo dos bons, o governo do povo, o governo dos juízes, né? O governo quer dizer, o que nós queremos? Nós sabemos que o governo dos bons foi um fracasso porque ninguém pode ter o condão de escolher os bons. Então ninguém sabe. Então a democracia precisa de pesos e contrapesos. O problema então é que esse sistema, o sistema jurídico, precisa ele próprio de um controle. E esse controle precisa ter uma dimensão política. Aí fechamos esse programa falando do problema do controle da responsabilidade dos juízes. Quer dizer, que é o tema da moda, né? E claro, nós precisamos o que está mostrando do ponto de vista da disfuncionalidade, é que precisa ter um controle para dizer, alto lá, aqui não vai além das sandálias, sapateiro. Né? E também avisar, isso não é só um problema nosso. Eu já falei outro dia num programa sobre isso, o Matthias Yestaek, que é um filósofo positivista, um jurista positivista alemão, ele tem um texto em que ele fala do positivismo jurisprudencial do Tribunal Constitucional, em que ele diz, não existe mais a Constituição da Alemanha, existe 20 mil decisões da Suprema Corte sobre que dizem o que é a Constituição. Ele diz, então não existe mais o direito legislado, existe o direito judicializado, que faz parte das pesquisas do Bolzan também. Então, como é que começam as salas de aula e os livros hoje em direito? Conforme já decidiu o tribunal tal, quem sabe a gente dá uma olhada na lei, né? Ou ela não existe mais? Sim, isso é uma outra discussão muito interessante, talvez um outro programa, porque é um direito consuetudinário a partir de decisões de juízos. Então, nós estamos adotando um certo direito common law, né, meio enviesado, que tem as suas claras vantagens, porque é óbvio que o direito vai se dizendo e vai se cumulativamente. Agora, também há uma vantagem de olhar a lei. Por que tem a lei? Porque a lei passa por um processo político. Ponto. Claro. Esse aí Claro, começa mas aí tá. E aí a questão... ponto, quer dizer, é isso. Mas deixa eu aqui tem que ter um momento. Nenhum político pode intervir nessa tradição das decisões tomadas. Né? Deixa eu aproveitar só o final aqui do resto do tempo que a gente tem, só para lançar um problema que é o seguinte. Eu falei no primeiro bloco sobre o juiz Dredd, que é essa figura dos quadrinhos, né? Isso é traduzido, a revista para o Brasil faz pouco tempo, acho que 2 anos, não sei se continuaram publicando. No primeiro número, que tem esse de 2014, é sobre justiça ou liberdade. Então você tem a resistência, Adriano, resistência que são aqueles contra o Estado dos juízes. E aí eles fazem um referendo. A população toda vai votar. Que vai votar pelo quê? Olha, ou pela democracia ou pelo Estado dos juízes. Não tem corrupção nas eleições. E a população elege
o estado dos juízes. Né? Claro, enquanto metáfora aqui, para ver também como essas coisas podem ter no o fundo, é uma apelo, o perspectiva- clamor, o apelo Claro. popular, Claro. e aí, enfim. Mas E aí tá. esse é o grande Eu acho que perigo, essa é... porque quando nós falamos de política, nós temos que ir muito além do voto. Nós estamos falando de vida política da sociedade da civil. política. Entendeu? Da sociedade civil se sentir... Vocês são chamados para decidir isso. Meus caros, nós não podemos decidir sobre o aborto da sociedade. Vocês têm que se Sim, mas pelear aí de algum essa é a velha modo. discussão que o próprio Claude Lefort colocava, a diferença entre a política e o político. O espaço do partido, o espaço do político, que é o espaço do cotidiano. E aí que tá, eu acho que essa questão do governo, do juiz, ou seja, era a expectativa de um governo imune à corrupção da política, corrupção no sentido... Claro. Isso. Mas o problema é que quando o sistema jurídico opera na política, ou seja, para além do limite de dizer o direito dentro dos seus limites, ele também se corrompe. É óbvio. E aí aquela expectativa de estabilidade, de certeza contra a política desaparece. Sim, mas com a falácia que é o argumento da ordem, que ele carrega com ele. Claro, E ou seja, aí- ele opera numa tradição, ele se legitima numa tradição, mas opera num ambiente totalmente diferenciado. E é tão fantástico tudo isso que mesmo uma posição de um positivismo exclusivo, que é o hard positivismo, que diz que o direito está separado da moral, ela mesma já é uma posição moral. Porque diz que o melhor é separar direito e moral. Também já é uma posição moral. Eu comungo com isso no sentido de que se nós não fizermos essa separação e dissermos que o lugar de definição da moral é o político, nós perdemos duplamente. Então, porque eu tiro da moral esse lugar que ela tem, que é o lugar do sacerdote. Então, quando a população vai e aposta no juiz, ele se torna, e no governo dos juízes, eles se tornam sacerdotes. O Karl Popper E aí chega a falar, o Popper chega a Eles falar que conversam isso entre si, há uma racionalidade etc. teológica nisso. Claro, exatamente, porque e isso é o platônico. É. Porque Mas o isso interesse- é do valor absoluto. Existe um bom que ninguém aqui na Terra precisa discutir o que Isso. é. Não, Nós só nós estamos. E é exatamente, Esse é o ponto do tu nega a política, ou seja, tu escracha com a política fazendo política. Numa outra esfera. Claro, Numa outra esfera. operando politicamente. Mas Uma esfera que não sem é essa. sujar as mãos. Como se não fosse. Sem sujar as mãos na água. Quer dizer, aqui Exatamente. de fato vale a pena. Você pelo menos tinha que ir lá. Aqui no tribunal entre nós. Eu quero agradecer o André, agradecer o Bolzan, agradecer o Adriano e também esse assunto está dentro desse livro aqui que está na 5ª edição, O que é isto decido conforme a minha consciência. Tipo final para mostrar porque, afinal de contas, o direito deve ser decidido pela consciência dos juízes ou o direito tem mecanismos. Isso é um best-seller, tem 3 anos e quantas edições? É a 5ª edição e está indo para a 6ª edição. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo programa. Esse programa estará também no YouTube, eu tenho certeza que vai bombar. Até o próximo programa.